Olá, os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 6 e 7 de dezembro de 2023. Gisele Reis, a consultora jurídica da TV Justiça, já está conosco aqui e apresenta agora os destaques da semana. Quais foram, Gi? Então, Rafaela, nós tivemos dois processos, na verdade, dois grandes temas que foram iniciados, o julgamento, a análise desses processos, né? Trata-se de um julgamento que envolve a indicação de políticos para a ocupação de altos cargos de empresas estatais e também nós tivemos aí a inicialização da análise de um julgamento conjunto, com 3 ações, né? São arguições de descumprimento de preceito fundamental, que tratam exatamente de matéria ambiental. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. A gente volta em instantes com mais detalhes, então. Bom, agora a gente confere os destaques do plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal tornou o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, réu por crime de calúnia. O motivo? Declarações contra um outro senador feitas em redes sociais. O julgamento foi no plenário virtual. O repórter Renato Rosa acompanhou e traz agora os detalhes. O senador Jorge Cajuru foi denunciado pelos crimes de injúria, calúnia e difamação. A queixa-crime foi apresentada pelo senador Vanderlan Cardoso, do PSD, também de Goiás. Ele disse que em 2019, Jorge Cajuru usou as redes sociais para acusá-lo de envolvimento no esquema de propina para aprovar a nova lei de telecomunicações e, com isso, salvar uma operadora. A defesa alegou que todas as ofensas são vinculadas ao exercício do mandato, portanto, acobertadas pela imunidade parlamentar, mesmo que publicadas por meio virtual. O julgamento foi no plenário virtual. O Supremo declarou extintas as punições para difamação e injúria, porque os crimes prescreveram, e tornou o senador réu por crime de calúnia. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator. Gilmar Mendes explicou que, diversamente em relação ao crime de calúnia, a pretensão punitiva ainda permanece, pois a pena máxima é de 2 anos e 8 meses, incidindo o prazo prescricional de 8 anos. O relator pontuou que, mesmo com a garantia da liberdade de expressão aos representantes do povo, nos casos de abuso ou de uso criminoso ou fraudulento dessa prerrogativa para ofensa a terceiros ou para incitação da prática de crimes, pode-se concluir pela não incidência da imunidade. Também em plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal invalidou leis do município de São Paulo que obrigavam shopping centers a ter ambulatório médico ou pronto-socorro para emergências. A repórter Viviane Novas traz as informações. A Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, entrou com um recurso no Supremo contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJSP validou 2 leis e um decreto da capital paulista. A Lei 10.947 de 1991 tornou obrigatória a implantação nos shoppings de ambulatório médico ou pronto-socorro equipado para atendimento de emergência com pelo menos um médico e uma ambulância. A Abrace argumentava que a permanência num shopping não causaria risco ao frequentador. Alegava também que as normas de São Paulo afrontariam a competência privativa da União para legislar sobre seguridade social. Para a maioria dos ministros da Suprema Corte, as normas são inconstitucionais. De acordo com o ministro relator Dias Toffoli, a exigência de ambulatório ou pronto-socorro nos shoppings é um ônus para os empresários e uma intervenção estatal que vai contra os princípios da livre iniciativa.
Na sessão de quarta-feira, o plenário do Supremo retomou o julgamento que analisa a constitucionalidade da Lei das Estatais, que proíbe a participação de políticos e empresas públicas nos cargos de direção e no Conselho de Administração. A repórter Marta Ferreira acompanhou essa sessão e conta pra gente agora como foi o julgamento. A Lei das Estatais é de 2016 e define regras para essas empresas. Uma delas impede que ministros de Estado ou secretários possam ocupar um cargo no Conselho da estatal. Também põe quarentena de 36 meses para pessoas que participaram de campanhas eleitorais ou integraram as estruturas decisórias de partidos políticos. O PCdoB entrou com ação no Supremo questionando essas restrições. Em março, antes de se aposentar, o relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, em caráter liminar, suspendeu essas proibições, entendendo que a lei não levou em conta parâmetros técnicos ou profissionais. Agora, o plenário analisa o mérito do caso para definir se esses trechos da Lei das Estatais são válidos ou se devem ser derrubados. O julgamento foi retomado nesta tarde com o voto do ministro André Mendonça, que havia pedido vista. O voto do ministro Ricardo Lewandowski, dando parcial procedência à ação, foi mantido. Mendonça divergiu do relator, entendendo que as restrições são constitucionais. Penso eu que, se ela pode ser melhorada, não é ônus do Supremo Tribunal Federal retirar por inconstitucionalidade algo que foi construído para trazer boa governança na administração pública. Repito, não pessoalizando, não são as pessoas, são as situações de risco a que se pode submeter pessoas. Então, nesse sentido, senhor presidente e eminentes pares, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, eu divergindo do eminente relator, eu julgo improcedente o pedido, reconhecendo a constitucionalidade dos dispositivos questionados, já aqui mencionados. O ministro Cristiano Zanin, que entrou no lugar de Ricardo Lewandowski, não vota. Na sequência, o ministro Nunes Marques pediu vista e o julgamento foi suspenso. Vou pedir vista. Gisele Reis, antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre esse caso da Lei das Estatais, eu queria que você explicasse como é que fica na prática a questão do pedido de vista do ministro Nunes Marques. Os ministros do STF aprovaram uma alteração no regimento interno que agora prevê um prazo, né, para pedido de vista. O que estabelece? Exatamente, Rafaela. Nós tivemos essa alteração feita no regimento interno ainda no final de 2022, estava sob a presidência da ministra agora aposentada Rosa Weber, em que se estabeleceu um prazo máximo para que os ministros possam analisar, né, com mais ali aquele tempo, né, regimental previsto nas regras internas do Supremo Tribunal Federal, que é o chamado pedido de vista. Então, agora é preciso que se observe um prazo. E este prazo é de 90 dias úteis. Então, a partir do momento em que o ministro pede vista, ou seja, maior tempo para poder analisar aquele caso, ele tem um prazo de até 90 dias úteis para devolver este processo de vista. Então, se esse processo de vista não for devolvido dentro deste prazo regimental, significa que o presidente do Supremo Tribunal Federal poderá incluir o processo na pauta de julgamentos e prosseguir com a análise do caso no plenário do Supremo. Então, agora é preciso, Rafa, observar exatamente este prazo regimental de 90 dias, ou seja, não pode ficar, né, mais tempo do que esse prazo regimental sem apresentar o processo, sem devolver o pedido de vista para que ele seja incluído na pauta de julgamentos e haja a retomada da discussão do caso. Agora vamos falar especificamente sobre esse caso que nós vimos há pouco na reportagem, que se refere ao debate em torno da Lei das Estatais. O que está em pauta aqui na mais alta corte do país e, por enquanto, só 2 votos, né? Por enquanto, nós temos 2 votos, inclusive um placar que está empatado, né? Nós temos um voto pela parcial procedência desta ação direta de inconstitucionalidade e um voto
que divergiu completamente do relator pela total improcedência da ação. Em discussão está uma lei de 2016 que trouxe aí um regimento específico, né? Tratou do estatuto relacionado às empresas estatais, que são, Rafaela, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, a exemplo da Caixa Econômica, Petrobras, Banco do Brasil, os Correios. Então, quando esta lei foi editada, o objetivo da lei foi impedir que políticos pudessem assumir altos cargos da administração dessas empresas estatais. Então, ministros de Estado, secretários de Estado não poderiam assumir conselhos de administração nem os cargos de direção das estatais. E também previa uma quarentena, que embora leve o nome, né, de quarentena, é ali um período específico para que aquelas pessoas que estivessem atuando na direção de partidos ou que tivessem participado de campanhas eleitorais pudessem assumir esses cargos. Então, a lei estabeleceu um prazo de 36 anos. O PCdoB entendeu que essas vedações... 36 anos? Não, desculpa, 36 meses. 36 meses. No total de 3 anos, exatamente. Então, o PCdoB acabou ajuizando esta ação direta de inconstitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal, entendendo que esse prazo de 36 meses e que essas vedações impostas aos ministros de Estado e secretários seriam inconstitucionais. Na época, isso começou a ser analisado pelo ministro Ricardo Lewandowski, hoje aposentado, que era o relator do caso, e ele, inclusive, acabou votando favoravelmente a uma liminar, concedeu a liminar, afastou ali essas vedações que estavam previstas na lei e isso foi para o plenário virtual. Começou a ser analisado no plenário virtual, houve um pedido de vista do ministro André Mendonça, o pedido de vista foi devolvido em plenário. O voto do ministro Ricardo Lewandowski, que já se aposentou, foi considerado, porque ele já havia se manifestado, mesmo tendo o caso saído do plenário virtual e encaminhado para o plenário físico. Então, ainda assim, houve a contabilização deste voto do ministro Ricardo Lewandowski e o ministro André Mendonça pôde, então, se manifestar. Então, ele divergiu do ministro Ricardo Lewandowski no momento em que houve a apresentação do pedido de vista do ministro Nunes Marques. Para o ministro André Mendonça, só para a gente poder contextualizar aqui o voto dele, ele entendeu que a edição da lei trouxe todo esse aspecto, né, histórico relacionado à edição da lei e colocou também que o Brasil assume compromissos internacionais a respeito da boa governança. E que não é ideal que se misture, né, essa questão de cargos políticos com a questão da liderança de empresas estatais, uma vez que a lei, quando surgiu em 2016, veio para poder deixar ali a direção, a alta direção dessas estatais ser ocupada, né, que essas altos cargos pudessem ser ocupados por pessoas com capacitação técnica e foi nesse sentido que ele divergiu. Maravilha, esse caso certamente vai voltar a ser analisado em 2024, a gente não tem a data ainda, mas uma coisa é certa, 90 dias agora, 90 dias úteis, é esse o prazo para vistas, né? Como você explicou no início. Exatamente, 90 dias úteis para devolver o processo e ele ser novamente incluído na pauta. Como você mencionou, ainda não temos data marcada para a inclusão e prosseguimento deste processo na pauta de julgamentos. Mas, tendo em vista que o ministro tem até 90 dias, ele pode, né, se valer de todo esse prazo ou não, o que provavelmente nos leva a crer que isso só ficará para 2024. Gisele Reis, muito obrigada. Agora a gente vai fazer uma pausa rápida. O programa Plenárias volta em instantes. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa Plenárias, que apresenta as principais decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal. Na sessão de quinta-feira, o STF concluiu as sustentações orais em ações que pedem a adoção de medidas contra queimadas no Pantanal e na Amazônia. Marta Ferreira acompanhou a sessão de quinta-feira e tem mais detalhes. O Pantanal sofre com as queimadas todos os anos. Só para se ter uma ideia, até meados de novembro agora,
O fogo já havia consumido mais de 1,2 milhão de hectares do bioma, o triplo do registrado em 2022 inteiro, de acordo com dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 4 partidos entraram com ações no Supremo, alegando negligências e omissões do governo no dever constitucional de proteção do meio ambiente. Assim, pedem que a Corte determine ao governo federal, entre outras medidas, a apresentação de plano de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia. O plano deve conter medidas efetivas e concretas para controlar ou reduzir os incêndios que já ocorrem e para prevenir que outras devastações acabem acontecendo. O julgamento começou na quarta-feira e foi retomado nesta tarde com a continuação das sustentações orais de terceiros interessados. O primeiro a se manifestar foi o procurador do estado de Mato Grosso do Sul, que apontou as medidas que o governo estadual tem tomado. E foi assinada uma portaria que tenho aqui agora com a participação da ministra Marina Silva. Foi assinada, foi publicada no Diário Oficial do dia 29 de setembro de 2023, que é a instituição de um grupo de estudo, de trabalho, com participantes do Estado, da União e da sociedade civil. Já entidades de proteção ao meio ambiente afirmaram que não há tempo para erros, não podendo deixar as responsabilidades apenas nas mãos de determinados agentes públicos. A ciência já nos deu suficientes provas, e aí apostarmos na sorte ou apostarmos em mudanças no ritmo da natureza não é uma atitude responsável. A atitude responsável é tratar do problema com seu senso de urgência. E o papel do tribunal pode ser, senhor ministro Fux, a capacidade de colaborar também com os agentes públicos que têm demonstrado apreço à ciência, que têm demonstrado vontade e predileção para enfrentar o problema. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que, se nós estamos apontando que há um estado de coisas inconstitucional por conta de uma falha nas políticas públicas, nós precisamos levar em consideração o que efetivamente está sendo feito e quais são as ações tomadas pela administração pública e demais responsáveis para resolver essa situação. E eu posso garantir que sem pessoas e sem dinheiro não é possível que qualquer coisa seja feita. A Procuradora-Geral da República em exercício, Eliseta Ramos, reafirmou a necessidade de intervir na realidade ambiental. A reversão de uma crise ambiental ensejadora da declaração de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental, formado ao longo de uma história de negligência no tratamento da questão, demanda esforços contínuos e tempo para sua superação. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado em outra data com o voto do relator, o ministro André Mendonça, e dos demais ministros. Gisele Reis, esse caso que acompanhamos agora na reportagem diz respeito a ações que questionam uma suposta omissão do Congresso Nacional no que diz respeito à exploração de recursos do Pantanal. Agora, são 4 ações, mas com pedidos diferentes, né? Explica pra gente. Explico sim, Rafaela. É o seguinte, nós temos 3 ações, que são arguições de descumprimento de preceito fundamental, que estão sendo julgadas em conjunto. E elas tratam exatamente elas pedem que o Supremo Tribunal Federal declare um estado de coisas inconstitucional em relação ao meio ambiente na área da região da Amazônia e também do Pantanal Mato-Grossense. Então, dentre aí os objetivos que estão contidos nesta ação, eles pedem que a Suprema Corte determine a elaboração, que o governo federal elabore um plano nacional de prevenção e combate aos incêndios, às queimadas que aconteceram, inclusive na gestão do governo anterior. Então, essa ação, inclusive, elas foram apresentadas, né, as ações, melhor dizendo, foram apresentadas por partidos políticos na gestão do governo anterior, argumentando exatamente que há uma omissão, né, do governo federal quanto à proteção do meio ambiente.
ambiente, porque a Constituição Federal estabelece que o meio ambiente ele é um direito fundamental, um direito de todos nós e cabe a todos também preservá-lo e principalmente ao Estado, né? Então, de acordo com as ações, há uma omissão do Estado no sentido de destinar mais verbas para que essas queimadas sejam contidas, para poder impedir que ações criminosas aconteçam no âmbito dessa região. Afinal de contas, a região da Amazônia é uma área que tem, na verdade, uma importância não só nacional, mas também no aspecto internacional, né? E o meio ambiente é a pauta do dia. Nós estamos, inclusive, acompanhando a realização da Conferência da ONU a respeito das mudanças climáticas e tudo isso vai ser considerado pelos ministros no momento em que eles vierem a apreciar. Já a outra ação, ela trata de uma omissão, mais especificamente do Congresso Nacional, uma omissão legislativa, que é uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, porque a Constituição Federal estabelece que uma lei deveria ser criada para regulamentar a exploração de recursos do Pantanal Mato-Grossense e, embora a Constituição, né, já tenha aí mais de 35 anos, essa legislação até hoje não foi editada e que isso configuraria, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, uma omissão inconstitucional do Congresso Nacional. E aí o Supremo Tribunal Federal, nesses casos, é provocado para dar uma resposta, né? Porque como guardião da Constituição Federal, se há um vácuo legislativo, alguém precisa dar respostas. Muitos chamam de ativismo judicial, mas o Supremo só age quando provocado, né, Gisele? Sim, exatamente. E neste caso, porque a gente tem aí ações que chegam ao Supremo declarando a inconstitucionalidade, né? Quando você já tem uma lei e aí se pede para que o Supremo analise a constitucionalidade daquela legislação, mas o Supremo precisa ser provocado para que ele possa efetivamente dar ali alguma decisão a respeito de qualquer caso. Então, nesta ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o que nós temos é a ausência de legislação, mas da mesma forma chegou ao STF uma ação pedindo para que o Supremo declare, olha, quem tinha aí a competência para poder legislar até hoje não se manifestou. É o que a gente chama de mora legislativa. E pelo fato de não ter se manifestado, direitos ambientais estão sendo violados. E para que não haja violação desses direitos, precisa que haja uma regulamentação até hoje inexistente. Embora existam projetos de lei, a legislação em si ainda não existe, Rafaela. Então, a provocação da Procuradoria-Geral da República foi exatamente neste sentido, para que o Supremo Tribunal Federal declare que há uma omissão legislativa do Congresso Nacional. Para a gente fechar esse caso, então, e consequentemente o programa, agora nós acompanhamos na última semana apenas as sustentações orais dos amigos da Corte, os amigos curiae. Os ministros não votaram ainda, né? Sim. Mas todos já se manifestaram, as partes. Agora, o próximo passo serão, de fato, os votos? Exatamente. Todas as partes já se manifestaram. O que nós tivemos nessas sessões foi exatamente a leitura do relatório, né, e as sustentações orais das partes e de todos os interessados que se habilitaram no processo para poder trazer aí seus argumentos, enriquecendo aí o acervo que os ministros terão para poder analisar e melhor decidir a respeito dessas questões tão importantes envolvendo o meio ambiente. A gente não sabe ainda a data em que esses processos irão retomar a pauta do plenário do Supremo Tribunal, mas quando voltarem já será naquela fase de voto. O primeiro a votar é o ministro André Mendonça, inclusive o relator de todas essas ações envolvendo questões ambientais, e só depois do voto dele é que os demais ministros irão se manifestar. Perfeito. Muito obrigada, Gisele Reis, pela sua participação aqui. Mais um Plenárias. Até a próxima. Até a próxima, Rafa. A gente se encontra por aqui. Maravilha. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Lembrando que você pode rever também o Plenárias nas redes sociais e pelo nosso canal da TV Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. A gente volta na próxima semana. Nos vemos na programação. Tchau, tchau.